quem foi o aprendiz do Boris Yeltsin. É esse cara aí, dos olhos claros, que vocês estão vendo na foto. É o Vladimir Putin. O Putin, cara, que é amado por muitos, odiado por muitos outros, né? Ele vai ser, então, né, essa figura do século XXI na Rússia. Ele é considerado aí um dos presidentes mais hábeis do mundo e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o Putin, ele é um cara que quer ficar no poder, né? Basicamente, resumindo, né? Mas não vão embora, né? Não é só isso, né? Tem muitas outras coisas pra gente ver da era Putin. E antes da gente comentar sobre todo esse período da Rússia contemporânea, peço que você se inscreva no canal, tá? E inscreve-se no canal pra eu saber que tu tá gostando, né? Que eu não tô falando aqui baboseira, que não tá te ajudando em nada. Se inscreve no canal pra eu saber que tá dando resultado, né? Ativa as notificações pra tu ficar por dentro de todos os vídeos que vem pela frente, tá? E é isso, né? Compartilha o vídeo, curte aí, comenta, né? Diz aí o que estás achando das coisas loucas que eu falo aqui. E vamos lá então, vamos embora. O que vai ser a era Vladimir Putin, que vai de 99 a 2008? A primeira era, né? Porque a gente sabe que depois o Putin volta, né? Ele vai dar aí um espaço para o seu sucessor, o Dmitry Medvedev, né? Mas depois o Putin volta para o poder. Mas o que vai acontecer, né? Muita gente chama, cara, essa era Putin, a primeira era, a segunda era Putin também, como uma ditadura, cara. Assim como muita gente chama o governo do Boris Yeltsin como se fosse uma ditadura. Por quê? Porque a gente vai ter, sim, traços um pouco, né, ou muito para algumas pessoas, autoritários. Primeiramente, a gente vai ter, né, o Putin herdando a questão, né, do fim do Soviético Supremo e a Câmara Alta e a Câmara Baixa como esferas legislativas da Rússia, né, onde o Putin tem muita influência sobre, né, a esfera legislativa. Tá? O que aí torna ele um pouco, né, quase que participativo nesse poder também. Então ele teria dois poderes contra um, né, que seria o judiciário, e a gente sabe que lá da teoria do Barão de Montesquieu, a gente tem a questão de os três poderes devem ser independentes, né? E uma pessoa não pode ter dois poderes. E o Putin, ele cara, ele tem muita influência sobre a Duma, ele tem muita influência sobre a esfera legislativa, o que muitos russos e muitos analistas geopolíticos consideram como um perigo para a democracia russa. Beleza, galera? Mas, cara, quem é o Putin? Bruno, primeira pergunta: o Putin é socialista? Cara, não, tá? Pelo menos não aparenta ser. Porque ele vai continuar todo aquele aparato do Boris Yeltsin de tentar abrir o mercado, tentar colocar a Rússia, né, no cenário geopolítico capitalista. Então, não aparenta ser um governo socialista, tá? Mas não é isso não é a coisa mais importante. O que importa mais é a gente saber o que está acontecendo de fato no governo dele, tá? A gente vai ter repressão da oposição, então a galera que não gosta do Putin vai ser silenciada, tá? A gente vai ter aí, né, mesmo assim, né, ainda, né, que ele seja um pouco autoritário, né, a gente vai ter muita gente amando o Putin. Por quê? Porque a gente vai ter, cara, essa galera que veio da década de 90 ferrada com a hiperinflação, com o desemprego, com a desigualdade social. Cara, na era Putin, a partir do fim da década de 90, início dos anos 2000, a gente vai ter a Rússia começando a crescer, 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 crescer. E a economia da Rússia vai voltar a ser o que era lá da época da Guerra Fria, quando a Rússia era assim, ó, com os Estados Unidos. Então a gente vai ter uma estabilidade econômica maior, muito por conta de extrações petrolíferas e de gás natural. Tá? A Rússia, ela tem reservas gigantescas desses dois produtos, né, dessas duas fontes de energia. Então a gente tem a Rússia aí, cara, sendo um principal exportador aí de petróleo e gás natural do norte da Europa, tá? Da Europa Oriental, tá? Então a gente vai ter, cara, a Rússia crescendo cada vez mais no cenário geopolítico, no cenário econômico, tá? Então isso vai trazer uma situação melhor para a classe média da Rússia, o que vai trazer aí muita gente gostando do Putin, né? Associando o período de boa, né, economia, de prosperidade, à figura, né, desse presidente. Beleza, galera? A Rússia vai tentar uma projeção internacional. A gente vai ter nessa época aí, tá, o início das conversas do BRICS. A gente vai ter a Rússia tentando fazer acordos com os próprios Estados Unidos, com a China, né, com os países da União Europeia, com os países ali do Cáucaso, com os países dos Balcãs. Então a Rússia tentando se afirmar como uma potência geopolítica. A gente vai ter a Rússia, inclusive, né, tentando angariar mais territórios, né?
A gente vai ter a Rússia tendo influência direta na Ucrânia, a Rússia tendo influência direta na Polônia, né, nos países ali, Estônia, Letônia, Lituânia. A gente vai ter, inclusive, por conta dessa autoafirmação, né, da Rússia querendo controlar esses países ao redor, como fazia na época da União Soviética, agora de uma maneira mais capitalista, digamos assim, né? A gente vai ter a União Europeia, opa, não tô gostando disso, né? Como assim? Tu quer dominar a Europa Oriental toda? Não pode isso acontecer, né? Então a gente vai ter a União Europeia reprovando essas condutas da Rússia de querer influenciar demais a política dos outros países. Beleza, galera? O que que vai acontecer? A gente vai ter, cara, o Putin aí, ele vai passar a bola pro outro, né? Ele vai ser eleito em 1999, vai ficar outro período, outro cargo, né? Ele vai ser eleito novamente depois, mas aí em 2008 ele vai passar a bola pro Dmitry Medvedev, que foi praticamente uma coisa que ele achou para fazer para ele continuar no poder. O Dmitry Medvedev vai continuar todos os planos econômicos, políticos, culturais do Putin, então vai ser um governo de extensão, né? Vai ser um governo praticamente marionete, né? Marionete, entre aspas. É claro que o Medvedev vai tomar decisões sozinho e tudo mais, mas ainda assim, vai ser aí. O Putin é o padrinho político do Dmitry Medvedev, tá? Então a gente vai ter, né, esse governo de extensão. O Medvedev, ele era, né, um cara que ele amava o Putin, né? Ele, pô, é um cara da mesma escola do Putin, e aí ele vai nomear o Putin, inclusive, como primeiro-ministro. Então praticamente não vai mudar nada, tá? Então aí a gente vai ter essa extensão do governo. Então a gente pode dizer na prática, né? E agora avançando para o próximo slide, que a gente vai ver que depois de 2012, quando Medvedev deixa o governo, a gente vai ter a volta dele, cara, do Putin. E ele tá até hoje no poder, né? A gente pode dizer, cara, que o Putin tá há mais de 20 anos no poder. Basicamente é isso, tá? É claro que ele teve aquela interrupção do Medvedev, mas ainda assim, cara, né? Foi praticamente só, fica aí, eu vou tirar umas férias e depois eu volto, né? E a gente vai ter então, né, todo esse período do Putin. Cara, o Putin, ele tá cada vez mais tentando fazer mecanismos para permanecer no poder, tá? Então ele vai ficar aí de 2012 a 2018, porque ele vai estender o mandato presidencial para 6 anos e não 4, tá? Então mais 2 anos de mandato presidencial. Então ele vai ficar de 2012 a 2018, 2018 ele é eleito novamente, então ele vai ficar de 2018 a 2024, tá? Então a gente tá aqui no meio desse segundo mandato, digamos assim, né, da volta do Putin. Então eu tô gravando essa aula em 2021 e, cara, tem projeção para ele ficar até 2036, velho, no poder. Olha que doideira, né? A gente vai ter, cara, o parlamento aprovando que o Putin continue se candidatando, continue ficando no poder. E ele tem, claro, ele tem muita influência sobre o parlamento, né? Então é muito fácil aprovar isso. E, cara, tem a chance do Putin ficar aí, sei lá, uns 50 anos no poder, sei lá quanto tempo o Putin vai ficar no poder. E por que que isso é importante? Cara, porque o Putin ele vai definir essa nova política da Rússia, né? E porque ele representa esse capitalismo pós-soviético, né? Então ele representa ele é uma figura muito representativa, tá? Ele é uma figura que muita gente odeia e muita gente ama. Então é muito importante a gente saber que o Putin tá ficando cada vez mais tempo no poder, beleza? Mas Bruno, me diz o que aconteceu de 2012 até atualmente. A gente vai ter aí a anexação da Crimeia em 2004, né? 2014, né? A Guerra da Crimeia, que já caiu questão no Enem, falando da Guerra da Crimeia. O que foi a Guerra da Crimeia? Foi a Rússia se apoderando de um território da Ucrânia, né, em pleno século XXI, em plena década de 2010. Olha que doideira, né? Quando a gente pensou, né, aquela música do Black Eyed Peas, Father, Father, Father Help Us, né? Então, cara, não, ainda tem anexações, ainda tem guerra, ainda tem muita treta. Então, olha só, né? A gente vai ter a anexação da Crimeia, que vai representar esse imperialismo russo, né? Essa tentativa de dominar ali a Europa Oriental toda. O Putin o Putin quer dominar tudo. E a gente vai ter então, né, essa maioria russa na Crimeia, que vai ter uma influência local muito grande e vai facilitar essa tomada, né, desse território. É uma área estratégica, né, que dá acesso ali ao Mar Negro, né, aí a Rússia vai controlar mais um monte de territórios ali no Mar de Azov, e a gente vai ter essa influência russa cada vez mais se espalhando ao longo da Europa e ao longo ali da Ásia Menor, tá, galera? Então a gente vai ter, né, os Estados Unidos se opondo, é claro, né? Como assim? Tu tá invadindo o território da Ucrânia? E a gente vai ter muita loucura acontecendo nessa guerra da Crimeia.
tá? Na anexação da Crimeia de 2014. Beleza, galera? Praticamente aí não teve muita guerra, tá? Porque a Rússia só chegou chegando, não tinha muito o que fazer aí por parte da Ucrânia, tá, galera? O que mais o Putin vai fazer? Ele vai apoiar por muitos considerada a ditadura do Bashar al-Assad na Síria, que gera toda aquela questão da guerra da Síria, que a gente vai ter um episódio aí falando da guerra da Síria especificamente, tá? Eu vou produzir pra gente, mas por enquanto tu precisa saber que ele vai apoiar quem tá no poder na Síria, tá? Ele é super contra os Estados Unidos na Síria, a influência estadunidense na Síria. Ele vai apoiar a vitória do Bashar al-Assad e vai apoiar o Bashar al-Assad se mantendo no poder na Síria por muito tempo, tá bom, galera? E, cara, a gente vai ter escândalos de envenenamento por parte do governo russo. A Rússia, cara, vai começar a fazer uma política de assassinato muito esquisita, né? Parece filme de espião mesmo, né, cara? A Rússia aí promovendo envenenamentos. A gente vai ter o envenenamento do Sergei Skripal, né, que era um ex-espião inglês que vai morrer em 2018 por conta do envenenamento, tá? A gente vai ter aí o político e banqueiro alemão Alexei Navalny, né, que ele vai que ele vai sofrer uma tentativa de assassinato por envenenamento, vai morrer, né? Isso aconteceu na cadeia, olha que doideira, né? E a gente vai ter outros casos, né? Provavelmente tu já ouviu falar aí algum envenenamento que a Rússia tentou fazer, né? E, cara, não acontece nada, é uma doideira, né? A União Europeia discute lá, eu acho que o Putin tá fazendo coisa errada, né? Mas ninguém faz nada, né? Continua aí, volta e meia aparece um caso de envenenamento, tá, galera? E a gente vai ter também, cara, alianças, tá? Quais são as alianças do Putin nessa geopolítica multiolhoca, tá? A gente vai ter uma aliança com a Turquia, muito importante, tá? Por que a aliança com a Turquia é importante? Porque a Turquia, cara, ela queria há muito tempo entrar na União Europeia. E aí o Putin vai falar assim, cara, se vocês apoiarem nós, a Rússia, velho, vocês vão ter tudo do bom e do melhor se vocês apoiarem nós, a Rússia, tá? E aí a gente vai ter a Turquia se aliando com a Rússia e abandonando momentaneamente a tentativa de entrar na União Europeia. Foi a única condição do Putin, né? Então vocês não se aliam ali à União Europeia, vocês não entram na União Europeia e vocês vão ter benefícios de estar com a gente, com a Rússia, tá? Então a gente vê, né, cara, o Putin mais uma vez tentando se afirmar como essa grande liderança ali, tá? Enfim, né, nesse meio do mundo ali, né, junto com a Ásia e a Europa Oriental, tá? A gente vai ter aqui, como vocês veem na imagem, o Putin com o Hugo Chávez, olha só, né? Alianças com a Venezuela, né? No meio da Venezuela ali, a crise na Venezuela que aconteceu, muita gente contra o Hugo Chávez, né? E a Rússia apoiando, cara, a Rússia apoiando contra a presença estadunidense na Venezuela, tá? E a gente vai ter aí a Venezuela desde 2005 comprando muitas armas da Rússia, o que por um lado pode justificar. Muita gente fala, não, porque a Rússia ela é socialista e a Venezuela também e tudo mais. Pois então, né, tem gente que fala que o Putin é socialista, mas na verdade ele vem mostrando, né, essa economia de mercado, ele vem mostrando algumas pautas bem capitalistas, o que, né, é meio esquisito chamar a Rússia de socialista no século XXI, tá? Mas a gente vê, sim, talvez algo que foi herdado do século XX, né? Essas alianças, né, que anteriormente eram socialistas e agora os países todos, né, nesse mundo multipolar, talvez essas alianças tenham sido herdadas, né? Alianças que eram socialistas anteriormente e agora alianças capitalistas, né? Mas enfim. Ou, né, tem muita gente que não, Putin é socialista. Ah, beleza, daí é teu achismo e daí a gente fica de boa, tá? Mas enfim, a gente vai ter sim essas alianças entre Venezuela e Putin, né, e Rússia. E a gente vai ter também a aliança entre a Rússia e a China, como vocês estão vendo aqui, tá? O Putin com o presidente chinês Hu Jintao, tá? E a gente tem essas boas relações entre Rússia e China, a Rússia e o Brasil também tem relações interessantes, até porque a gente está no mesmo grupo ali, o BRICS, né? A Rússia tem relações com a Índia também, com a África do Sul, tá, galera? E, cara, eu queria terminar. Com o Irã também. Com o Irã é muito interessante, né? Porque os Estados Unidos é bicado com o Irã. E aí a Rússia vai lá e, pô, vai lá ajudando o Irã e tudo mais. Então isso aí gera alguns conflitozinhos, tá bom, galera? E aqui, cara, eu queria terminar para mostrar para vocês como que foi a economia russa, né? Ao longo dessas décadas. Então aqui o período Yeltsin foi uma desgraça, né? A gente vai ter uma recessão. Vocês veem que o Yeltsin, ele começou bem a economia e depois foi caindo, né? Foi caindo. E aí, cara, o Putin ele pega a economia meio meh, e a gente vai ter, né,
a gente vai ter um crescimento exacerbado, né? O período Medvedev vai aí, né? Tem uma quedinha aqui, é claro, por conta da crise de 2008, mas depois a gente vai ter a volta do crescimento da economia russa, muito pautada no gás natural e no petróleo. A Rússia, cara, ela alimenta a Europa toda de gás natural e petróleo, ela aquece, né, o inverno europeu. Então a Rússia, ela se vê aí muito bem nesse cenário econômico. E é claro, eu não podia deixar de terminar de outra maneira, que não, né? O grande urso e o Putin montado nesse urso, eu não sei se é montagem, não sei, provavelmente é montagem, né? Mas o que tem de meme, né, do Putin montado nesse urso é uma coisa de louco, né? E o povo é, ó, o Putin, o Putin é tão fera que ele sobe em cima de urso, né? O bicho é fera demais. Então tem gente que enaltece o Putin, né? Faz piada, faz meme. E é isso aí, né? Esse é o cenário da Rússia. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a entender melhor o que é a Rússia no século XXI, beleza? Beijão, te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, bons estudos, é nóis, é nox!